Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo, não é? Aqui no canal Espiritismo Kardec, do livro Espiritismo em sua mais simples expressão. Estou aqui com o Michel, com o José. Então, boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos que já estão aí apostos para mais um estudo. Boa noite a todos, que a gente tenha um bom estudo hoje. Deixa eu passar para o José se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eric. Boa noite, Michel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já vemos aí o Eduardo, a Nélide, né? Sejam bem-vindos de novo, pessoal que acompanha sempre o nosso estudo. E aproveitar para pedir que o pessoal deixe o like aí, né? Deixe o curtir, porque isso ajuda a divulgação do nosso trabalho aqui, do nosso estudo, faz com que o YouTube reconheça que ele é relevante e entrega ele para mais pessoas, né? Porque esse é o nosso objetivo. Divulgar o espiritismo para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Então, às vezes a gente acaba esquecendo, né, de dar o like, de curtir o vídeo, mas é importante, então a gente pede para o pessoal aí sempre curtir, compartilhar com os amigos, porque isso ajuda bastante chegar em mais pessoas, essa obra tão importante aí que nós estamos estudando, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Então é isso, boa noite a todos e que a gente tenha mais um estudo excelente. Excelente. Então, vou compartilhar aqui, né? Então, o Michel quer continuar lendo? Vou ler sim. Lembrando a todos que hoje a gente está nos dois últimos parágrafos da primeira parte dessa obra. Foram aí 4 meses estudando essa primeira parte do histórico do Espiritismo. Aqueles que quiserem assistir os estudos anteriores, tanto no canal, nesse canal aqui, quanto lá no Kardec Club também tem a playlist lá com todos os outros 16 estudos, né? Hoje é o 17º. A gente tinha como intuito estudar com calma, sem pressa, e foi o que a gente procurou fazer, né? Que é muito importante a gente aprender a estudar sem pressa, não precisa correr. É importante a gente ler frase por frase, refletir. E hoje a gente está chegando ainda nos dois últimos parágrafos. Quem está nos acompanhando, quem está chegando agora, como o José falou, é importante que todos curtam também o vídeo, porque isso ajuda a divulgar. Se inscrevam nos canais, curtam, né, também as nossas outras redes, né? Tem as nossas redes, tem no TikTok, tem no Instagram, tem no Face, tem no antigo Twitter, né? Agora não é mais Twitter. Então, nos sigam lá, compartilhem o link do vídeo lá nos canais espíritas que vocês conhecem, nos grupos de vocês. É muito importante, né? Que a gente leve o estudo de Kardec para mais pessoas. Eu vou ler aqui e eu leio. Vamos fazer diferente. Eu leio e já deixo o primeiro comentário para o José, para nós ir alternando um pouco, para não começar já eu lendo e comentando, tá? Eu vou ler e já passo para o José. Então, Kardec falando: o Espiritismo combate, é verdade, certas crenças, tais como a eternidade das penas, o fogo material do inferno, a personalidade do diabo, etc. Mas não é certo que essas crenças, impostas como absolutas, hão feito incrédulos em todos os tempos e os fazem ainda todos os dias? Se o Espiritismo, dando destes e de outros dogmas uma interpretação racional, reconduzindo a fé àqueles que dela desertam, não presta a ele serviço à religião? A esse propósito, um venerável eclesiástico disse: o Espiritismo faz crer em alguma coisa. Ora, é melhor crer em alguma coisa do que em nada crer. Passo para o José para iniciar a rodada de comentários. É muito interessante esse trecho, né? Bom, lembrando, nos parágrafos anteriores, Kardec estava tratando dessa questão da relação do espiritismo
com as religiões, da relação do espiritismo com outras crenças, se uma pessoa pode ser espírita e ter outra religião paralelamente, né? E nós tentamos explicar o texto aqui dizendo que sim, a pessoa pode ter uma religião e ter a crença espírita por conta da comunicabilidade dos espíritos. E Kardec sempre vai enfatizar isso, que o espiritismo ele não é um opositor às religiões, ele não é um adversário das religiões, bem pelo contrário. O espiritismo ele é um parceiro, um aliado das religiões. E por que isso? Porque o espiritismo é uma ciência própria, autônoma, independente, que possui seus próprios princípios fundamentais, cujo objeto de investigação fundamental é a alma, que é a mesma coisa que os espíritos. Os espíritos para o espiritismo e as almas são o mesmo, né? Os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Então, uma ciência que estuda, que investiga a alma e que demonstra por fatos, pela experiência, que a alma existe e que ela sobrevive à morte do corpo, ou seja, isso tem como consequência a eliminação de uma vez por todas da dúvida sobre o futuro, essa ciência só pode ser uma aliada da religião, uma vez que a religião tem como crença fundamental a imortalidade da alma, a crença na sobrevivência e na imortalidade da alma. Então, o espiritismo ele é um aliado dessas ciências, dessas religiões, ou melhor. Agora, Kardec vai reconhecer no início desse parágrafo que existem alguns pontos que divergem. O espiritismo ele vai negar a eternidade das penas, ele vai negar o fogo material do inferno, né? E vai negar também a personalidade do diabo, etc. Diversos desses princípios que algumas religiões defendem, o espiritismo não vai defender e vai dar um entendimento diferente com relação a isso, que está muito bem explicado e definido na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Porém, é muito interessante a observação desse venerável eclesiástico que Kardec se refere aqui no final do parágrafo. Um líder religioso, um eclesiástico, um sacerdote, que nós não sabemos quem é, vai afirmar sobre o espiritismo. O espiritismo faz crer em alguma coisa. Ora, é melhor crer em alguma coisa do que em nada crer. A gente poderia dizer que é uma posição, de certo modo, pragmática desse eclesiástico, né? Dizendo, olha, se entre a pessoa ser ateia e ser espírita, é melhor que ela seja espírita. É melhor que ela seja espírita do que ateia ou materialista. E exatamente, eu acho que o eclesiástico entendeu o espírito da coisa, ou seja, o espiritismo ele está muito mais próximo das religiões e está distante do materialismo, do ateísmo. Então, o espiritismo tem em comum com as religiões a crença em Deus e na imortalidade da alma. Sendo assim, é muito melhor que a pessoa creia em algo do que em nada creia. Nós sempre lembramos aqui no estudo que Kardec tinha uma visão muito negativa do materialismo, que levava a crença nenhuma, não é? A crença de que após a morte do corpo existiria o nada, quer dizer, nada haveria, né? Kardec via essa crença de forma muito negativa, porque isso dava desesperança e pessimismo à vida humana, né? Então, eu acho que a conclusão desse eclesiástico, a gente poderia até dizer que Kardec diria o mesmo com relação às religiões. Olha,
é muito melhor ser religioso do que ser materialista ou ateu, em nada crer para o futuro do homem, né? Então, eu acho que é isso. O Espiritismo, com relação a esse parágrafo, o Espiritismo ele dá uma interpretação racional a esses dogmas, que, na visão de Kardec, afastaram as pessoas da crença em Deus. Uma visão que não seja racional, não seja lógica da vida futura, ela acaba tendo como consequência afastar as pessoas da crença em Deus, da crença na vida futura. Então, a investigação que o Espiritismo vai fazer com relação ao mundo espiritual, demonstrando de forma muito lógica, muito racional, o que é de fato a vida futura, o que é de fato esse mundo espiritual, a que nós vamos chegar após a morte, é o que vai dar uma crença mais sólida para os homens. É o que vai trazê-los de volta à fé, e não, ao contrário, afastá-los da fé em Deus e na imortalidade da alma. Então, acho que é isso para comentários iniciais. Se o Michel quiser continuar comentando, pode seguir. Ou o Eric também. É interessante, né, quando ele fala ali, né, que o espiritismo ele reconduz muitas vezes a fé, né? Então a pessoa tinha perdido a fé, né, como disse no estudo anterior, né, o espiritismo vem para quem não tem fé ou com a fé em dúvida, né? Então muitas vezes o espiritismo reconduz a pessoa à religião, né, não ao inimigo, né? Ela combate a interpretação literal de alguns dogmas, como o inferno, né? Mas você pode reinterpretar isso, como já foi reinterpretado várias coisas, né? E até porque, como diz aí, nessas crenças, como a crença no inferno, não serve mais hoje. Hoje em dia, até os católicos, ninguém mais acredita num fogo material eterno, né? Isso só induz a incredulidade. Hoje, as pessoas precisam, né? Isso não serve mais como freio moral, as pessoas precisam de um elemento racional. Então, o espiritismo trazendo esse elemento é muito mais poderoso para a reforma, para o melhoramento moral, né? Do que crença no inferno, no diabo, que não tem realmente mais eficácia, né? Porque as pessoas se tornou algo esdrúxulo, né? Enfim, eu vou passar pro Michel. É isso, é bem isso. Às vezes algumas pessoas estranham, né, por o espiritismo, por ser uma ciência, por ter toda uma doutrina filosófica que deriva dessa ciência, e o fato da gente que estuda Kardec enfatizar que o espiritismo não é uma religião no sentido tradicional, né, mas só no sentido filosófico. Aí às vezes as pessoas elas não entendem, bom, mas essa relação que Kardec mostra do espiritismo com a religião, mostrando que o espiritismo é um auxiliar da religião, que o espiritismo pode conduzir a religião. Às vezes algumas pessoas não entendem, mas basta que a gente pense o seguinte: é óbvio que o espiritismo ele é contra os abusos, contra a fé cega, mas percebam que eu posso ter a minha religião, as minhas crenças, e posso me relacionar com os assuntos que a religião propõe sem isso, sem os abusos, sem a fé cega. É exatamente isso que o Espiritismo vem mostrar. Eu posso tratar desses assuntos, Deus, a imortalidade da alma, o estado da alma e as consequências, né, do que a alma viveu em vida após a morte. Eu posso tratar desses assuntos que sempre foram típicas, né, da religião, mas eu posso tratar elas de maneira racional. E o Espiritismo, além de dar um auxílio para tratar dessas questões de uma maneira racional, ele traz a sua comprovação científica. Então, ele é um grande auxiliar da religião nesse sentido. Por isso que a pessoa poderia e pode ter a sua religião
e ainda assim se apoiar no espiritismo, porque ela ajuda a clarear com a sua ciência e com a sua racionalidade esses assuntos. E o espiritismo ele não precisa destruir a religião. Nota que o Kardec faz algo mais proveitoso, mais útil, mais correto. Ele vem com a ciência espírita dar novas interpretações para os textos religiosos. Então é por isso que Kardec não criou uma terminologia toda técnica, que às vezes as pessoas, algumas pessoas pensam que ele deveria ter criado, né? Não, por que ele vai usar os próprios termos, muitas vezes termos parecidos com o que a religião usava ou os textos religiosos usavam? Porque ele quer justamente isso, dar uma nova interpretação para esses termos, clarear isso com a sua ciência, com a sua racionalidade. Por isso que ele está colocando aqui a questão da eternidade das penas. Eu posso acreditar nas penas, ou seja, a alma ela sofre as consequências daquilo que ela fez, só que o Espiritismo ele trata isso de uma maneira mais racional, só que eu não preciso acreditar que são penas eternas, que seria para sempre, que não adiantaria a alma que está sofrendo se arrepender. Nota que são pequenos ajustes. Eu posso acreditar, eu posso entender que há almas maldosas que procuram nos influenciar para o mal, para o sofrimento, que muitas pessoas interpretam como o demônio, mas o Espiritismo vem mostrar, olha, não é o demônio no sentido de um ser específico, criado, mal, de natureza má, que compete com Deus. Nota, ele faz pequenos ajustes que possibilitam que a pessoa tenha sua religião e tenha as crenças. Claro que se a pessoa ela pegar esses pontos da religião e ela levar isso ao pé da letra e de modo absoluto, aí ela não vai querer essa contribuição do espiritismo. Mas como o Eric colocou, até mesmo as pessoas das religiões, elas mesmas, mesmo sem espiritismo, elas já não levam ao pé da letra, elas já não levam de uma maneira rigorosa e absoluta os textos religiosos. Elas já entendem que não é bem assim. Os próprios religiosos, eles já não veem o demônio como vinham antes, eles já não veem a questão das penas eternas como vinham antes. Muitas pessoas dentro da sua própria religião dizem, olha, eu tenho a minha religião, mas certas coisas eu não concordo, não penso que seja assim como se pensava antigamente. Nota que é o progresso dentro do próprio pensamento religioso, e o Espiritismo auxilia isso. Ele auxilia esse progresso, essa nova forma de entender as questões religiosas. Então, ele é uma ciência que auxilia a religião, por isso a aliança da ciência com a religião. Porque até então, os assuntos religiosos, as ciências tradicionais, elas ou não se ocupavam disso, diziam que não era possível fazer uma ciência desses assuntos metafísicos, ou então aqueles cientistas materialistas diziam, olha, tudo isso é uma invenção, é uma bobagem, então eu não tinha uma ciência para poder auxiliar a religião. E agora eu tenho. Kardec vai mostrar que o cientista ele estaria se equivocando enquanto cientista se achasse que tudo que a religião diz é falso. Seria usar da maneira equivocada o método científico. Seria criar um absolutismo da ciência, da mesma forma que eu teria o absolutismo da religião, então não faz nenhum sentido também. Então, nota, o Espiritismo ele consegue dialogar com esses assuntos de uma maneira muito simples e muito racional. O equívoco, às vezes, que a gente fala é as pessoas acharem que o Espiritismo é uma religião própria, tradicional, que tenha que competir com as outras. É isso que a gente tenta mostrar, que Kardec mostra, primeiro, que não é assim, e segundo, é uma desvantagem ser assim. Porque enquanto eu tenho o espiritismo enquanto em ciência, como Kardec deixou para nós, ela pertence a todos. Ela é universal, ela auxilia a todos. Se eu tentar transformar ela numa religião própria, além disso ser falso, eu passo agora a segregar, a não ter mais essa solidariedade com todos. Eu trago a divisão em vez da união. Nota que eu tenho uma desvantagem até moral em querer transformar o espiritismo numa religião própria, que agora ela vai competir com as outras e ela vai ser antagonista das outras. Por isso que Kardec era mais inteligente, mais sábio de mostrar
que o espiritismo é uma ciência que auxilia a religião. Então, ou seja, qualquer religioso, ou a pessoa que não é religiosa também, ela pode se servir do espiritismo para esses assuntos que até então eram só vistos como simples crença ou por muitos como algo que não faz sentido. Então, nota o papel do espiritismo nesse auxílio sobre esses assuntos. Por isso que ele diz, né, o espiritismo ele dá uma interpretação racional. Então, ele não elimina, ele não é contra, ele simplesmente dá uma interpretação racional nova através da sua ciência para esses assuntos. Isso é fantástico. Era isso que Kardec queria, era isso que a gente devia fazer e é o que a gente deve fazer. Quando conversar com as pessoas religiosas que se interessam, né? Porque ele vai dizer que aquele que já tem a sua crença, isso a gente respeita e deixa ele com a sua crença, mas aquela pessoa que, por acaso, tem a sua religião, mas queira ser espírita, estudar o espiritismo, a gente pode tranquilizar ela. Dizer, olha, não se preocupa, porque o espiritismo vai te ajudar a ver as questões religiosas apoiadas numa ciência, apoiadas na racionalidade. Então, você só vai fazer uma nova interpretação, que inclusive é mais lógica, mais bela e mais útil. Então, a pessoa pode conseguir ser as duas coisas. Claro que, às vezes, algumas pessoas, para dar exemplos do lado negativo da religião, pegam aquilo que a gente tem de pior, né? Claro que isso que a gente tem de pior, o espiritismo, evidentemente, não apoia, mas aqui a gente está tratando no sentido teórico, filosófico, né? E, e não de casos específicos, de pessoas que abusam dos religiosos. Isso aí é óbvio que o espiritismo não apoia. E nem os religiosos sérios apoiam, né? Essa questão dos abusos ou do fanatismo, embora a gente saiba que tenha. E aí ele diz, né, que a frase desse eclesiástico, porque Kardec, já para concluir a minha primeira fala, Kardec vai demonstrar em toda a revista espírita como muitos padres e líderes das igrejas na época dele aderiam ao espiritismo, entendiam esse papel do espiritismo como um grande auxiliar, né? Ele dá o exemplo aqui. É melhor a pessoa crer em alguma coisa do que em nada crer. Porque ele vai mostrar que os problemas do materialismo, né? E lembrando aqui, Kardec aqui está falando, ele não está falando aqui das pessoas e das atitudes, né? É óbvio que as pessoas e as atitudes, eu posso ter pessoas corretas fora da religião e dentro da religião, crentes ou não crentes, né? Mas aqui ele está falando do ponto de vista filosófico, né? É muito mais vantagem, inclusive vai ajudar a questão ética, eu creio em alguma coisa, porque aquele que nada crê, a pessoa não tem perspectiva nenhuma e ela pode ter a tendência, então, em querer viver somente o agora. E quando a gente pensa em viver só o agora, a gente pode deixar a ética de lado, né? Porque o que importa é agora, não há futuro, então ele mostra as consequências que o materialismo pode levar. Então, notem, Kardec é muito sucinto, mas eu acho que dá para entender, falando dessa maneira, como ao mesmo tempo é simples, né? Da gente ver essa relação do espiritismo com a religião. Não sei se vocês querem colocar mais alguma questão ou também trazer questões de quem está nos ouvindo, senão a gente segue a leitura. Excelente. A gente tem. Não tem nenhuma pergunta, mas o Eduardo comenta aqui, né? O maior exemplo disso que fala o Michel sobre o espiritismo não ser antagonista das religiões era a Sociedade Espírita de Paris, que era frequentada por judeus, católicos e protestantes. O movimento antagonista do espiritismo é o materialismo. Na época, Kardec fala isso no que é o espiritismo, né? Que tinha judeus, católicos na sociedade. Então, realmente. Enfim, então a gente pode continuar lendo. Esse é o último parágrafo, né, desse capítulo. Isso aí, posso ler então, já que por enquanto. Esse comentário é o Eduardo, né? Esse comentário é muito interessante. Como a tolerância
que era aquilo que Kardec queria e quer para o futuro da humanidade, que o Espiritismo pode proporcionar, né? A tolerância entre as pessoas, a fraternidade entre as pessoas. Que é algo que a gente tem que recuperar, né? Porque nota que quando ele tinha várias pessoas de diversas religiões reunidas, aqueles detalhes próprios de cada religião, a sociedade parisiense dos espíritas proibia ficar discutindo, né? Então é óbvio que aqueles detalhes que é da religião de cada um, a gente não entra. Esse é o princípio da tolerância, né? Que a gente tem que recuperar. Quando a gente está num ambiente onde a gente tem pessoas com diversas crenças diferentes, por que a gente vai começar a cutucar, né? A gente deixa para, em ambientes corretos, discutir certos assuntos. Outros, quando a gente está num ambiente muito plural, a gente cala em nome do respeito, da tolerância. Isso, hoje, para a nossa sociedade, é muito, muito importante refletir como era naquela época. Certos assuntos a gente não vai. Por exemplo, a gente tem o nosso grupo aqui que tá pessoas que se interessam por Kardec. Agora, ninguém vai aqui no local público ficar querendo discutir espiritismo, ferindo a crença das outras pessoas, né? Então, isso também é uma coisa importante para ser relembrada, né? Então, eu vou ler o último parágrafo dessa primeira parte e daí já passo para o José também para reiniciar a rodada. Não sendo os espíritos, senão as almas, não se pode negar o espírito sem negar a alma. Admitindo-se as almas ou espíritos, a questão reduzida à sua mais simples expressão é esta: as almas dos que morreram podem se comunicar com os vivos? O espiritismo prova a afirmativa por fatos materiais. Que prova pode se dar de que isso não é possível? Se é, todas as negações do mundo não impedirão que seja, pois não é nem um sistema, nem uma teoria, mas uma lei da natureza. Ora, contra as leis da natureza, a vontade do homem é impotente. É preciso, bom grado, mau grado, aceitar-lhe as consequências, e a elas conformar suas crenças e seus hábitos. José. Eu acho que é um parágrafo muito interessante, né? Porque Kardec está tratando daquilo que nós comentamos há pouco. Ele diz, olha, os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Negar os espíritos é negar a existência da alma. E por que ele faz essa distinção, né? Porque ao longo de toda a história da humanidade, na filosofia, nas religiões, não existia essa coincidência entre a alma e os espíritos. Ou seja, a questão da existência e da sobrevivência da alma, da imortalidade da alma, era o tema próprio, um tema clássico na filosofia e nas religiões, né? A gente pega lá desde os filósofos gregos, com Aristóteles, Sócrates, Platão, o tema da imortalidade da alma era um tema muito importante. Ou seja, o homem é um ser que ele possui apenas corpo ou ele possui corpo e um princípio inteligente, algo que vá além do próprio corpo, né? E se existe esse princípio espiritual, vamos dizer, além do corpo, esse princípio, ele se encerra junto com a morte do corpo ou ele continua após a morte deste? Então era um tema importante na história da filosofia e todas as religiões sempre trataram da alma. Porém, a gente sabe, e Kardec vai tratar também na obra O Céu e o Inferno, que a igreja, por exemplo, obviamente ela aceitava a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma após a morte do corpo, mas não aceitava que essa alma pudesse retornar e ter contato com os vivos, ter contato com os homens. Então existia, e aí Kardec vai tratar desse tema desde o Antigo Testamento, né?
existia a ideia da proibição de se evocar os mortos. Agora, Kardec, como estava construindo uma ciência, o Espiritismo é uma ciência que observa os fatos, Kardec vai constatar que a comunicação dos espíritos com os homens não é um dogma particular de uma seita religiosa como o Espiritismo, mas é um fato constatado pela experiência. Kardec observou a comunicação dos espíritos, muitas outras pessoas em Paris constataram a comunicação dos espíritos, em toda a França, em toda a Europa e nos 5 continentes. Kardec vai deixar muito claro isso e vai colocar comunicações na Revista Espírita de diversos pontos do globo, das pessoas testemunhando esses fenômenos. Hoje é um tipo de discussão, é um tema que acabou saindo um pouco de moda, mas no século XIX era um assunto extremamente comum, comentado em todos os lugares, em todos os jornais. Jornais não espíritas, jornais não espiritualistas publicavam artigos, notícias acerca da comunicação dos espíritos. Então, isso foi um fato constatado pela experiência, pela observação. Olha, os espíritos, eles se comunicam. Isso é positivo, né? Kardec vai dizer. E não importa a vontade dos homens, os homens podem desejar muito fortemente que não exista a comunicação dos espíritos, mas os espíritos se comunicam. Isso é um dado da natureza, e o espiritismo, enquanto ciência, investigando esses fatos, ele vai perceber que isso constitui uma lei da natureza, uma lei natural, né? Os espíritos, eles se comunicam. Então, o que resta a uma ciência é investigar essa comunicação, investigar a natureza dos espíritos e utilizar essa comunicação como um meio para investigar o que seja o mundo espiritual. E assim o espiritismo vai criando a sua teoria, vai criando as suas leis. Então, se é uma lei da natureza, o homem precisa aceitar, bom grado ou mau grado, né? Bem ou mal, o homem precisa aceitar essa lei da natureza e compreender as suas consequências, e a elas conformar suas crenças e seus hábitos. Ou seja, é pelo fato de que a comunicação com os espíritos é uma lei natural, é que Kardec vai dar a sua interpretação própria, por exemplo, das escrituras. Então, da escritura lá do Antigo Testamento, de que é proibido comunicar, é proibido evocar os mortos, Kardec vai, a partir de uma lei da natureza, vai fazer a reinterpretação dessas escrituras e vai dizer, olha, a comunicação com os espíritos é um fato absolutamente natural e nós precisamos tirar, inclusive aceitar suas consequências e tirar proveito disso. Isso é que o Espiritismo vem trazer de mais consolador. Uma vez que nós pudemos constatar, através da mediunidade, que os espíritos existem, ou seja, que as almas dos homens, de fato, elas sobrevivem, vamos utilizar, então, a mediunidade como esse laboratório para poder conhecer o mundo espiritual, conhecer, de fato, a vida futura. Assim, Kardec vai evocar os espíritos após a sua morte e conversar com eles, para o próprio espírito relatar como foi a experiência dele durante a morte, após a morte, como ele está se sentindo, como ele percebe o mundo espiritual. Então vejam que o espiritismo ele vai demonstrar que você não precisa mais ficar imaginando como é a vida futura, como sempre fizeram os filósofos ou as religiões. Você pode perguntar para quem está lá testemunhando, com a sua própria experiência, esse mundo espiritual. Isso é uma diferença fundamental que nós espíritas precisamos entender com relação ao espiritismo e perceber que isso é uma grande contribuição do espiritismo para a humanidade. Não é Kardec
imaginando como seria o mundo espiritual, mas são os próprios espíritos que vêm relatar as suas experiências. E Kardec, como um bom homem de ciência, tomou as providências necessárias para que essas informações fossem confrontadas, fossem analisadas, comparadas, e se pudesse chegar a um grau de certeza, digamos, maior com relação a essas informações. Se a gente lembrar do primeiro capítulo da obra A Gênese de Kardec, o caráter da revelação espírita, é exatamente essa ideia de que o espiritismo ele tem um caráter divino e um caráter científico. Ou seja, divino porque foram os próprios espíritos amando de Deus, trazendo o seu pensamento, que iniciaram as comunicações, que deram o início, que provocaram as comunicações para que se surgisse o interesse por investigar o mundo espiritual. Mas o homem, com seu trabalho de investigação, de comparação, de observação e análise, é que vai construir a ciência espírita, vai investigar essas leis e vai deduzir as consequências. Então, é uma combinação entre os espíritos e os homens. Por isso, o caráter divino e o caráter científico do espiritismo. Então, acho que é isso. Se vocês quiserem continuar comentando. Eu achei interessante quando ele fala ali, né, sobre você não pode admitir, né? Se você nega a alma, você nega os espíritos, né? E vice-versa, não é? Isso me lembra a questão do capítulo 3 do Método, né? Do Livro dos Médiuns. Kardec fala, primeiro tornar espiritualista para depois espírita, né? Porque é uma consequência lógica, né? Se tem alma dentro do homem e o espírito fora, esses espíritos podem se comunicar, né? E isso que o espiritismo vem provar, né? Por fatos peremptórios, né? Além da razão. Ele não só afirma, né? Ele prova. E não há outro sistema que explique. Né? Kardec, no Livro dos Médiuns, coloca vários outros sistemas que foram colocados na época, né? Falavam que vinha da mente do próprio médium, que vinha das pessoas ao redor, e nenhum sistema se sustentou, só o espiritismo. Né? Então, o que sobrou foi a negação pela negação. Né? E, enfim, o espiritismo, ele prova o que ele coloca. Né? E muitos negavam, né, que eram os espíritos, falavam que era um dos sistemas, falava que era só o diabo que se comunicava, por exemplo, né? Mas como explicar as boas comunicações recebidas, né? E por que Deus permitiria só os maus de se comunicarem, né? Aliás, a própria igreja sempre admitiu a comunicação de santos, de desencarnados. Então, o espiritismo só veio provar isso factualmente pelas provas empíricas. Né? É bem isso, Eric. Aqui, nesse último parágrafo, Kardec coloca bem a visão do cientista que é baseado bem no método experimental, né? É bem aquela ideia básica de ciência, né? Quando ele vai falar ali de fatos materiais, de lei da natureza, porque inclusive a ciência nasce assim, né? A ciência ela nasce com a seguinte ideia: olha, a gente agora para descobrir a verdade, para discutir as coisas,
a gente tem que partir, perguntar para a natureza, né? As respostas. Eu não vou mais me basear somente na razão ou na imaginação ou em alguma escritura, algum livro. Eu tenho que observar a própria natureza e da natureza ir tirando as conclusões, né? Porque é bem como ele coloca aqui. Como é que a gente tem que aprender a pensar as coisas? E ele vai usar essa fala em diversas partes da obra. Ou a coisa existe ou ela não existe. Ou a coisa acontece ou ela não acontece. E se ela existe e acontece, ou seja, ela está na natureza, ela faz parte da natureza, ela não é uma invenção, uma imaginação. Se ela é, a nossa vontade, ela é irrelevante. Por isso que ele diz, a vontade do homem é impotente. Porque está na natureza, né? Então, por mais que eu tente negar, elaborar alguma tentativa de criar algum discurso que negue, está na natureza, né? Todas as pessoas vão poder experimentar, ver, sentir, em algum momento participar disso que está na natureza. E a existência dos espíritos e a capacidade dos espíritos de se comunicar é um exemplo disso. Não há como negar, no sentido de negar que isso está na natureza. Que é como os sistemáticos tentam fazer. O sistemático, ele se apaixona mais pela sua visão do que pela busca da verdade. Porque aí a verdade ou os acontecimentos, os fatos, a natureza vai mostrando para ele que aquela hipótese ou aquela teoria que ele criou está equivocada, mas ele não quer admitir. E aí ele começa a negar a própria realidade para tentar criar uma outra. É o que aconteceu no discurso materialista. Ao tentar enfrentar a teoria espírita, ela começa a fazer exatamente aquilo que ela criticava com relação a outros assuntos. Porque ela agora, o materialista sistemático, ele começa a negar os fatos e dar explicações mirabolantes, contraditórias e incompletas para não admitir a comunicação dos espíritos ou a existência dos espíritos. Kardec vai mostrar isso em diversos momentos. Grandes cientistas que criticavam o dogmatismo, o fanatismo, só que agora, enquanto cientistas, eles começaram a fazer a mesma coisa ao negar a alma, né? Então é muito comum a pessoas que são materialistas, né, ou que não creem no espiritismo, elas e são pessoas às vezes do campo da ciência e da filosofia, e elas negam a teoria espírita, mas para fazer isso elas agem exatamente de uma maneira que elas têm a formação para não agir. Kardec fala, né, é a fraqueza do ser humano. A gente acaba fazendo aquilo que antes a gente criticava nos outros. Então, o materialismo é muito assim. A gente vê hoje muitos teóricos materialistas tentando criar toda uma engenhoca teórica mirabolante para tentar dar uma outra explicação para os fenômenos da mente, né? Os fenômenos mentais da alma, e que a cada passo, a cada década, não vai se sustentando. Né? Porque como o materialista tenta defender a ideia de que é o cérebro, né, que causa a mente, que produz a mente, e a gente vai vendo diversos exemplos, inclusive fora da própria ciência espírita, dentro da própria ciência, das próprias ciências materialistas, o problemão que eles enfrentam com diversos problemas, né? Que eles não conseguem, com a teoria materialista, explicar. E quando eu pego, então, aí quando eu vou para os fenômenos espíritas, a coisa fica ainda mais difícil para o materialista, porque como que ele vai ser fiel ao método científico e negar os fenômenos espíritas e as explicações espíritas?
É um problemão, por isso que a força do espiritismo é essa. Porque aí é que o materialista diz que é um produto da imaginação. Mas aí a pessoa está recebendo uma comunicação, dizendo coisas que ninguém pensou, que ninguém sabia. Então ele tem um problemão para explicar. Ou então aquele religioso que nem o Eric colocou, né? Que ele diz que os espíritos não se comunicam, que é apenas o demônio. E aí ele tem um problemão, porque é o que a gente está falando, é negar uma lei natural, é negar a realidade. Porque aí ele vai ver ali na comunicação um espírito que ele está dizendo que é o demônio, dizendo coisas boas e trazendo para Deus e para o bem e para a caridade a pessoa que estava desvirtuada. Que demônio é esse que está fazendo o trabalho contrário? Né? E sem falar nas próprias escrituras das religiões que colocam, como vocês falaram, os espíritos se comunicando. Os espíritos se comunicando. A gente tem aí diversos relatos dos santos, dos ditos santos das religiões. Né? Então, por isso que Kardec é muito genial nessa conclusão dessa primeira parte, né? Porque, basicamente, o histórico do espiritismo se resume nisso, se a gente parar para pensar. É uma questão de olhar a realidade. Olhar a realidade. Eu tenho acompanhado alguns textos por interesse também, por gostar de estudar, mas também a minha esposa, ela cursa psicologia, né? Então, de vez em quando, eu vou lendo alguns livros aí mais modernos de psicologia, o problemão que eles têm para tentar explicar os fenômenos mentais e negar a alma, né? Porque a psicologia em si, ela é materialista. É um problemão, eles têm que fazer uma manobra que o espiritismo é mais simples, ele analisa os fenômenos e dá explicações simples, lógicas, e qualquer um pode entender, né? Eu acho isso, é muito bonito isso na teoria espírita, é muito importante que a gente perceba essa beleza, essa força, para que a gente leve para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas não sabem a grandiosidade que o espiritismo teve na sua teoria, consegue explicar de uma maneira muito mais sólida e simples uns fenômenos que hoje muitos teóricos eles mesmos se perdem nas explicações, né? Para tentar negar o que está ali na natureza, para todo mundo experienciando, né? Acredito que vamos ver se o pessoal está dizendo alguma coisa, se vocês querem falar mais alguma coisa, José e Eric. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, né? É interessante. O José tinha falado da proibição, né? O Eduardo coloca aqui. Interessante que as evocações eram proibidas pela igreja e hoje, dentro do movimento espírita brasileiro, encontramos a mesma barreira. Será que os clérigos não retornaram? Sobre essa questão da evocação, vocês querem comentar alguma coisa? Esse é um problema que, quando nós começamos a estudar o Livro dos Médiuns, né, estudar a obra de Kardec, naturalmente nós fomos levados a fazer essa observação com relação ao movimento espírita. Que o movimento espírita acabou, por algum motivo, abandonando as evocações, né? A gente vê algumas reuniões mediúnicas nos centros espíritas em que privilegiam apenas a comunicação espontânea, né? Isso é um problema porque se o espírito se comunica espontaneamente e você não o questiona, não o interpela, você não consegue ter um controle sobre o que ele está dizendo. Então, muitas vezes, quando existe um diálogo, quando existe uma interpelação do espírito, é uma coisa muito superficial, muito razoável, muito rasa. Não se questiona o espírito no sentido de confrontar as afirmativas que ele faz, ou de tornar mais claras as afirmativas que ele faz.
porque de alguma maneira o contato com os espíritos no movimento espírita ele se modificou muito, né? Mas Kardec deixa claro que é importante as duas modalidades de comunicação, de contato com os espíritos, né? Tanto a comunicação espontânea quanto a evocação. A gente faz trabalho de mediunidade, né? Eu, Eric, e é impensável hoje a gente trabalhar com mediunidade sem evocação. É impensável, porque você tem um planejamento dos espíritos com os quais você quer se comunicar, e a única maneira de obter isso é evocando diretamente, é chamando diretamente o espírito pelo nome, né? Como Kardec fazia. E aí, para ter um controle sobre o que o espírito está falando, você precisa interpelá-lo, você precisa dialogar com ele, questionar. Se algo não está claro, você pergunta sobre aquele trecho que não ficou claro. Inclusive, isso vai prevenir o grupo de possíveis mistificações, né? Não que as mistificações não vão ocorrer em absoluto, mas os espíritos que veem um grupo mais preparado como esse já vão pensar duas vezes antes de tentar mistificar. As pessoas vão estar muito mais prevenidas e, inclusive, vão conseguir auxiliar muito mais eventuais espíritos sofredores que necessitem de ajuda. Com evocação, com um controle maior na reunião mediúnica, as pessoas vão conseguir ter mais eficiência em ajudar os espíritos. Porque só pela comunicação espontânea, o espírito aparece hoje e a gente não sabe, na semana que vem ou na próxima, se ele vai aparecer novamente. Se ele não aparecer, você não consegue ter uma comunicação continuada com aquele espírito para conseguir ajudá-lo. No Céu e Inferno, na obra de Kardec, a gente vê muito claro isso, né? O espírito que está em sofrimento moral, ele se comunica uma vez, inclusive ele pede preces, ou então o anjo guardião do médium diz que é preciso fazer preces por esse espírito. As preces são feitas pelo grupo, pelos homens encarnados, e nas reuniões subsequentes, esse espírito relata a melhora dele. Só que esse espírito só pode relatar porque o grupo mediúnico evocou aquele espírito. Porque se deixasse pela comunicação espontânea, talvez aquele espírito não apareceria e você não conseguiria medir a eficiência do grupo, se aquelas preces estão surtindo efeito ou não. Isso, inclusive, é um meio de você identificar se a prece está tendo resultado. É um meio científico. Por isso que a prece para o espiritismo tem um fundamento científico, né? Então, a evocação é um meio muito útil de os espíritas eles poderem ter resultados melhores com relação à mediunidade. Outro aspecto interessante disso é com relação às comunicações de espíritos familiares. Um dos grandes consolos, um dos grandes trunfos do espiritismo é exatamente poder se comunicar com os espíritos familiares. É você obter notícias das pessoas que você ama, que já morreram, e que você quer saber como elas estão. É natural isso. Saber como elas estão, ter notícias dos familiares. E você pode fazer isso evocando esses espíritos familiares. Agora, se a pessoa só esperar a comunicação espontânea, talvez ela nunca venha. Então, nós espíritas, de fato, como o Eduardo lembra, precisamos refletir seriamente sobre isso. Por que as evocações foram abandonadas, né? Se a gente olhar na obra de Kardec, a evocação está presente o tempo todo. Então, nós precisamos retomar isso porque só traz benefícios, né? Não há nenhum motivo para deixar de lado as evocações. Exatamente, né? Como Kardec diz, principalmente no Livro dos Médiuns, capítulo 25, né, a referência principal sobre a evocação, só há inconveniente em retirar uma das duas formas, né? Então, precisa das duas formas, a comunicação espontânea e a evocação. E o movimento espírita, muito por causa de seguir um viés
religioso, um pouco católico, tirou isso, né? Da questão da evocação, né? Principalmente Emmanuel, né, no livro O Consolador, ele fala contra a evocação. E isso atrasou muito o movimento espírita, né? Porque se fosse pela evocação, muitos erros que o movimento espírita brasileiro entrou já poderiam ter sido corrigidos pelos próprios espíritos evocados, né? Imagina se evocasse Santo Agostinho. O próprio Santo Agostinho já poderia ter vindo e falado dos erros, né? Mas como não fez evocação, então nem era possível. Pela comunicação espontânea, ficava ali os espíritos afins se comunicando nas reuniões, né? Já tinham aquelas ideias do movimento. Então, eu acho que a gente só vai poder avançar a partir de criação de grupos familiares particulares que façam evocação novamente, né? Então, evocar o anjo da guarda, e não só o anjo da guarda, os espíritos da codificação, e voltar com essa prática, né? Os seus parentes, né? Até para o desenvolvimento da mediunidade, Kardec falava que a evocação é necessária, né, para auxiliar no desenvolvimento, né? Até na perturbação. É interessante, no Céu e Inferno, na segunda parte, no primeiro capítulo, fala que você evocar um espírito em perturbação, você ajuda aquele espírito a sair da perturbação. E hoje você fala que não pode evocar nos primeiros momentos porque o espírito vai estar perturbado, não vai conseguir. Mas para Kardec é justamente o contrário, você ajudaria ele a sair evocando. Então, o movimento espírita brasileiro contrariou tudo isso, né? Essa questão do Eduardo é interessante, né? Porque já na época de Kardec, porque Kardec vai comentar sobre isso, tanto no próprio livro dos médiuns, no capítulo das evocações, ele comenta sobre isso, mas na revista ele comenta mais. Já havia, na época de Kardec, um movimento contra a evocação. Já havia, e eles tentavam argumentar o porquê da não evocação, e Kardec mostra os equívocos desse movimento contra a evocação, né? Outra coisa interessante, né? Ainda mais que a gente está falando de histórico do Espiritismo, a gente resgatar da história do Espiritismo. O Eduardo coloca, né, que a Igreja antes proibia as evocações e hoje dentro do próprio movimento espírita se proíbe. Eu lembro daqueles discursos de Kardec, ele já começa a falar disso em 63, 64, sobre as fases que o Espiritismo passaria, e ele coloca que os inimigos do Espiritismo tentaram zombar do Espiritismo, o Espiritismo continuou crescendo. Quando eles viram que o Espiritismo não cedia à zombaria, né, continuava crescendo, vem a outra fase. Os inimigos, em vez de zombar, já levaram a sério. Começaram a atacar o Espiritismo. Quando os inimigos do Espiritismo começam a atacar o Espiritismo segue crescendo. Porque agora, todas as vezes, naquela época, todas as vezes quando alguém atacava o Espiritismo, as pessoas que ouviam o Espiritismo sendo atacado ficavam curiosas sobre o que era aquilo que estava sendo atacado, iam buscar as obras de Kardec, liam as obras de Kardec e ficavam com o Espiritismo. Então, o Espiritismo, sendo atacado, continuava crescendo. E aí Kardec diz assim, bom, agora os inimigos do Espiritismo vão tentar uma nova tática. Eles não vão mais atacar o Espiritismo. Dizer que o Espiritismo é ruim, que não deve ser estudado, que ele é uma mentira, porque isso não adiantava. Agora vai vir uma tática mais perigosa. Eles vão se infiltrar dentro do movimento espírita. Eles vão usar a doutrina espírita, se passar por espíritas, para
por dentro, né? Para tentar por dentro destruir o espiritismo. De dentro do espiritismo, levar o espiritismo a discussões que levam o espiritismo ao ridículo, que dividem os espíritas. Então, a ofensiva dos inimigos do espiritismo, Kardec já avisou naquela época que seriam, agora eles veriam para dentro do movimento espírita. E também ele fala dos inimigos desencarnados do espiritismo. Porque imagina, o espiritismo, ao revelar o mundo dos espíritos, ao revelar a teoria da mediunidade, a evocação, ao tratar da obsessão, imagina, o espiritismo ele deu a chave e deu armas para que as pessoas descobrissem em torno delas toda uma população invisível que antes estava oculta, manipulando, influenciando. E agora o espiritismo deu a descoberta essa população invisível. Então, muitos espíritos desencarnados, se tornaram inimigas de Kardec, dos espíritas e do espiritismo. Porque elas estavam antes nas sombras, e agora elas foram descobertas. Então, era de todo o interesse dos inimigos do espiritismo que eles voltassem a ficar nas sombras, agindo ocultamente, manipulando, enganando, mantendo as pessoas na ignorância, dominando as pessoas, a humanidade. Porque a partir do momento que a humanidade descobre comprovadamente que há uma vida futura, que há um mundo espiritual, isso provoca uma revolução nas ideias e nas atitudes que levará a humanidade a dar um grande salto, né, na evolução. Então, por isso que há os espíritos interessados em combater a mediunidade, a evocação, e que estão dentro do movimento espírita. E que eu falo sempre que, na minha opinião, essa última fase, eles momentaneamente ganharam essa luta, né? Porque realmente a gente viu que o movimento espírita ele tomou uma guinada no século XX, diferente de Kardec. Quando essas propostas chegam no Brasil, a gente não tinha um estudo forte de Kardec e nem tinha as revistas espíritas, que são obras fundamentais para a questão da evocação. Então, as pessoas aceitaram cegamente essas propostas contra a evocação, ou propostas que defendem a mediunidade somente na casa espírita. Só que hoje, que a gente está podendo retomar Kardec, explicar Kardec para as pessoas, a gente pode mostrar como não há respaldo nem racional para isso e nem prático. Nem racional, porque quando eu comparo os porquês de não praticar a evocação ou não praticar a mediunidade fora da casa espírita, esses porquês não são verdadeiros. Basta que se compare a quem defende para quem não defende. E depois a questão factual. Basta observar as pessoas que evocam e ver que não aconteceu nada de ruim, que ninguém ficou louco, que ninguém foi prejudicado, ninguém foi atacado, ninguém teve sua vida destruída. Então basta a gente observar as pessoas que estão praticando a evocação. A gente vai ver que não aconteceu nada de ruim com elas. Né? Então houve toda uma tentativa de criar falsas ideias, né? Dando propostas que contrariam a justiça de Deus. Porque quando eu coloco propostas em que eu digo que os maus espíritos são mais poderosos do que os bons, ou que nem há os bons, eu estou colocando Deus como injusto. Porque por que Deus não nos daria a oportunidade também de ter os bons nos auxiliando? Por que os maus teriam mais poder que os bons? Então, existem vários mitos, né? Uma delas é essa, né? Por que Deus não deixaria os bons espíritos atuarem e também se comunicar, só serem os maus? É uma questão que as pessoas têm que pensar. A gente vê os filmes, né? Esses filmes aí, tipo Invocação do Mal, esses filmes mais modernos aí,
o que eles colocam e que a gente pode refletir usando o espiritismo? Percebe que sempre o mal tem mais poder? Sempre o mal tem mais poder, inclusive com pessoas que praticam o bem, são bondosas, querem o bem. Nota, isso é uma contradição que não é apoiada em fatos, por isso que é uma ficção, e uma ficção que não se baseia na realidade. Aí Kardec vai mostrar que o que há para o espiritismo. Eu tenho espíritos bons e tenho espíritos maus. O meu livre-arbítrio que vai escolher com quem eu quero me relacionar. Então foi se criando diversas... Por exemplo, o argumento do Emmanuel no Consolador para ir contra a evocação. É um argumento falso, porque o Emmanuel disse que era só Kardec que evocava, porque ele era um missionário. A gente já falou aqui. O mundo todo evocava na época de Kardec. Não era só Kardec. Então é um argumento falso. Fora, tem diversos argumentos, né? Que nem o José colocou. Por exemplo, se eu não evoco o espírito e o espírito simplesmente dita uma mensagem, e aí eu não questiono ele, bom, se eu não questiono ele pode dizer qualquer bobagem e eu aceito, que foi o que aconteceu muitas vezes na história do movimento espírita. Né? O espírito veio, ditou algo, a gente não questionou, não comparou com Kardec, não botou nenhuma nota explicativa e passou como verdade, né? Mas lembra a recomendação do Erasto, né? Que era preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. A gente acabou sendo tolerante com as mentiras, deixando as mentiras passar. A gente mistura, né? A gente misturou a ideia da caridade com a ideia de elucidar, criticar, analisar. A gente misturou as coisas. E são coisas diferentes. Né? Eu posso respeitar, amar, gostar, tolerar a pessoa, mas isso não impede eu de discordar, analisar, opinar. São coisas diferentes. Ou as pessoas levaram para o lado, já para concluir a minha fala, as pessoas levaram a questão para o seguinte lado. Se eu questiono a mensagem, eu tô questionando o médium. Eu estou dizendo que o médium é uma pessoa ruim, que falhou, que está mentindo. Não tem nada a ver. Eu posso gostar do médium, respeitar o médium e a mensagem veio ruim. Porque o médium não é o dono da mensagem, é o espírito. Mas eu também não preciso odiar o espírito ou não gostar do espírito. Mas eu posso questionar o espírito e discordar do espírito e argumentar o porquê o espírito está errado nas colocações dele. E era como Kardec fazia. Lembra como é que Kardec fazia na revista? Durante toda a vida dele, trabalhando no espiritismo, Kardec pegava os textos, publicava tudo, analisava tudo, criticava tudo, colocava a opinião dele, mas não deixava de ser caridoso. Percebe? As pessoas também misturam. Então foi uma série de detalhes que as pessoas deixaram de raciocinar. Isso tomou conta, né? Só que curiosamente aí as pessoas vão procurar, elas, como o movimento espírita proíbe elas de praticar mediunidade, ou elas fazem escondido, ou elas procuram outras crenças que lidam com a mediunidade. Porque como o texto aqui falou, que a gente leu, né? É uma lei da natureza. Não tem como evitar. Então, se não tem como evitar, o que é o melhor? A gente instruir as pessoas de como fazer. Então, esse é o caminho. Né? Tem mais alguma questão? Vocês querem falar mais alguma coisa? Exatamente, né? A comunicação com os espíritos vai se dar de qualquer jeito, né? A mediunidade não é o problema. Na verdade, a mediunidade acaba sendo a solução, né? Porque se tiver uma má influência e você não estiver vendo, é pior, né? Com a mediunidade, essa má influência é revelada. Né? Então, não tem que ter qualquer tipo de medo da vocação dessa prática. Né? A Ana, ela pergunta sobre a documentação. Kardec fazia, né, esses registros, os grupos da época. Hoje em dia, eu conheço o IPEAC, né, que eles têm uma revista, eles fazem isso. O IPEAC, ele foi fundado pelo Cosme, né, mas depois o Cosme saiu e fundou o IDEAC, né, que é diferente. Mas antes tinha o IPEAC, né, também o GEAC. Enfim. Tem uma questão que é interessante, que é muito usado, né? O João aqui, ele pergunta sobre a questão da qualificação, né? E ele fala, qual a sua opinião sobre a qualificação moral? Nos trabalhos de Kardec havia qualificação.
Porque isso é um argumento muito usado, né? Kardec podia evocar porque ele tinha essa qualificação que talvez nós não tenhamos, né? Kardec era um missionário e tal. E naquela época todo mundo evocava, né? Não era só o Kardec, né? Kardec ele colocava aquilo como exemplo, né? Ele nunca falou que era só ele. Na própria Livro dos Espíritos diz que Agostinho se comunicava em vários locais. Naquela época era evocado em diferentes locais. Então, tudo que Kardec colocava ali ele era exemplo que ele estava dando, né? Não era somente ele fazendo, né? Senão não teria nem sentido em colocar, né? Um capítulo todo, o Livro dos Médiuns, né? O capítulo 25 todo seria só para ele, né? Não faria sentido se fosse algo tão especial assim que só poucos, muito qualificados poderiam. Eu queria comentar só uma coisa, Eric, que Kardec trabalhou com diversos médiuns, né? A gente tem até um espírito que é conhecido na literatura espírita atual, Hermance Dufour, né? Ela foi uma médium que trabalhou com Kardec e diversos outros médiums trabalharam com Kardec, que não necessariamente eram espíritos superiores e eram utilizados para fazer evocações. Inclusive médiums depois que romperam com Kardec, saíram da sociedade espírita para publicar suas obras paralelamente, e trabalhavam com Kardec inicialmente. Então, o médium ele não deve necessariamente ser um espírito superior em moralidade para trabalhar com a mediunidade. Ele deve tomar certos cuidados, deve se esforçar para ser uma pessoa melhor, se melhorar moralmente, se precaver dos espíritos mistificadores, etc. Mas ele não deve necessariamente ser um espírito superior para poder trabalhar com as evocações, né? Eu queria só fazer mais um comentário. O Eric lembrou do IPEAC, né? Que é o Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec. Se o pessoal procurar com esse nome no Google, vai conseguir encontrar. E aí, quando encontrarem o site ipeac.net, vocês podem ir na coluna da esquerda, Estudos e Pesquisas Atuais, Reuniões Espíritas Familiares. E aí vai ter um documento em PDF com esse nome, Reuniões Espíritas Familiares, de autoria da Terezinha Colli, que é uma pessoa que trabalhou com o Cosme, né, com relação à mediunidade. E ela vai citar 2 trechos de Emmanuel e de André Luiz, indo contra as evocações, né? Então, isso é um dos motivos que a gente acredita que tenha levado o movimento espírita a se afastar das evocações. Então, tem uma obra que ela vai citar aqui de André Luiz, que chama Conduta Espírita, capítulo 11, no Templo, né? É um livrinho pequeno do André Luiz, em que ele vai afirmar o seguinte, eu vou ler rapidamente, né? Peço a licença aí. Abre aspas. Coibir-se de evocar a presença de determinada entidade no curso das sessões. Reparem, aceitando sem exigência os ditames da esfera superior, no que tange ao bem geral. Então, ele está dizendo contra a evocação, isso, e sem dar nenhum argumento, né? Porque, veja, no Espiritismo a discussão é livre, desde que esteja baseado em fatos, em argumentos, na lógica, as pessoas podem defender o ponto de vista que quiserem. Mas desde que mostrem por que o princípio que Kardec estabeleceu na obra é pior do que o que ela está defendendo. E a gente não vê isso aqui. Então, eu queria só ressaltar esse ponto e mostrar que, na minha visão e na nossa visão, né, a evocação continua sendo um instrumento importante no trabalho da mediunidade e que Kardec já definiu e colocou muito bem na obra do Livro dos Médiuns, né? Essa questão que colocaram aí sobre qualificação, se tu puder colocar a pergunta, eu queria comentar sobre isso, porque esse é uma das falas, né,
que o movimento coloca. Como é que é o nome de quem colocou? João e Rita Barreto. Eu não sei se é o João ou se é a Rita ou se é os dois que estão perguntando, mas deixa eu usar. Eu vou fazer assim, João e Rita. Eu vou pegar esse argumento de vocês e vou tratar dele, tá? Mas eu vou usar para tratar dele em nível geral, né? Eu não estou falando com vocês especificamente, né? Mas o que a gente tem que pensar sobre essa questão que se coloca, que muitas vezes pessoas falam, né? Sobre qualidades morais, sobre a qualificação. Veja, é um equívoco, é uma confusão que as pessoas fazem quando se fala em mediunidade. Primeira coisa que geralmente o movimento espírita, esse movimento espírita alguns são taxativamente contra a questão da evocação e contra praticar a mediunidade fora da casa espírita, e outros são, não, eles não são contra, mas é cheio de poréns, né? E um desses poréns é exatamente esse que é colocado, né? A questão moral, a questão da qualificação. E é sobre isso que é importante a gente refletir. Veja bem, a gente tem que ter algum mínimo de qualificação e algum mínimo de ética para viver com alguém dentro de casa, para trabalhar, para ir numa loja, para dirigir, para qualquer coisa a gente tem que ter algum tipo de qualificação e algum tipo de mínimo de ética para qualquer coisa. Por que o movimento espírita só lembra disso quando o assunto é mediunidade? Veja, eu tenho que ter um mínimo de ética e qualificação para falar sobre espiritismo, para palestrar, para escrever, para participar de um grupo, para opinar num grupo. Percebe? Mas por que quando aí o assunto é a mediunidade, daí a gente lembra disso? Por que foi criado isso? Claro que não é você que criou isso, né? Mas quem criou isso é justamente com a ideia para dificultar o acesso. Nota, eu preciso dessas qualificações mínimas para qualquer coisa, e, no entanto, eu faço todas essas coisas todos os dias. Tanto que a gente está aqui conversando. A gente está aqui conversando e eu preciso do mínimo dessas coisas para fazer o que a gente está fazendo aqui. Para dirigir. Porque isso está muito próximo da chamada falácia do perigo, né? Ah, mas tem perigo. Não, mas tem perigo? Sabe o que tem perigo? Eu estou agora aqui conversando com vocês, meu celular está ligado na luz. Eu dirijo. E todo mundo sabe os riscos de enfrentar um trânsito. Alguém deixa de dirigir? Proíbe a... Não. Inclusive, é mais simples praticar a evocação do que dirigir um carro. As exigências. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, entrando na questão das exigências em si. Tá, mas eu tenho que ter um mínimo, mas qual que é esse mínimo? Aí é outra coisa que o movimento espírita inventou. O movimento espírita inventou que eu tenho que ser quase um santo para praticar a mediunidade. Mas, veja bem, primeiro, vamos aos fatos. Lembra que a gente está tratando dos fatos? E contra os fatos, o homem é impotente? Vamos tratar de fatos. Vamos pegar os fenômenos, as centenas de fenômenos relatados por Kardec nas 12 revistas espíritas. São fatos, relatos riquíssimos, centenas, durante 12 anos. Então não é pouca coisa. E do mundo inteiro. Todos os relatos são de pessoas simples, normais, muitas delas com dificuldades até maiores do que muitos de nós. Basta ver que um dos médiuns do grande espírito Erasto, que é o Sr. Dambel, o Sr. Dambel depois, ele salvo engano, agora vocês me lembram se eu me enganar, mas foi o Dambel que se suicidou, né? Pois é, era um suicida. Acabou caindo nesse caminho. Então, é óbvio que ele já tinha algumas tendências no interior dele e recebia o Erasto. Há exemplos de presidiários evocando os espíritos de dentro das prisões e Kardec elogiando isso.
Então eu tenho um criminoso dentro da prisão. Veja, eu não tô usando argumentos ainda. Eu estou usando fatos. E outra contradição, se a pessoa tem que ter, se a pessoa tem que ser moralizada, dentro da casa espírita também tem que ser moralizada, não é o local, percebe? Porque se eu digo assim, a pessoa vai praticar a invocação, ela tem que ser moralizada, correto? Mas e dentro da casa espírita também. Então, se dentro da casa espírita ou fora, o que importa, não importa o local, percebe? Vários argumentos que tratam desses pontos da questão. Então, eu estou falando que, tentando mostrar que não importa o local, que as exigências para praticar são mínimas, ou seja, não é nada extraordinário, e eu dei exemplo de pessoas olha, eu dei o exemplo de uma pessoa que acabou com a própria vida, e dei exemplo de um presidiário, para mostrar como a coisa é mais simples. A coisa é mais simples do que se pensa. Mas é claro que a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade, procurar estudar. Mas, de novo, eu volto a repetir, mas isso eu tenho que ter para qualquer coisa, não é só para a mediunidade. Para qualquer coisa eu tenho que ter esse mínimo. Então, parece que quando é para a mediunidade é algo especial. Sabe por quê? Agora, para concluir a minha fala. Por que as pessoas criaram isso? Por não estudar o capítulo da obsessão do Livro dos Médiuns, porque as pessoas acham que é a mediunidade que causa obsessão. As pessoas acham que é a prática da mediunidade que causa obsessão e que atrai os espíritos. Isso é um equívoco muito grande que Kardec já explica lá no Livro dos Médiuns. O que atrai os espíritos, o que faz os espíritos estar dentro da minha casa ou me seguindo e me influenciando, não é a prática da mediunidade. Então eu posso não praticar a mediunidade e eu vou sofrer as consequências dos espíritos que estão à minha volta do mesmo jeito. A minha família, os meus amigos, eu, a minha casa espírita, no meu lar, aonde eu estiver. Porque não é a mediunidade que causa ou que atrai um tipo específico de espíritos. Aí Kardec vai dizer, pelo contrário, a mediunidade é quem revela quem está à nossa volta. Então eu não preciso ser uma pessoa santa, especial, missionária. Eu posso ser uma pessoa comum. E caso eu seja uma pessoa extremamente desequilibrada, até um criminoso, se eu realmente estou com o sentimento de querer mudar, estou com um sentimento sincero, até eu posso. Mesmo mais desequilibrado dos espíritos, um assassino, seja quem for, mesmo essa pessoa, ela pode evocar, desde que ela esteja fazendo isso de coração, com sinceridade. Veja como os requisitos são simples. Não é uma coisa. Então, toda vez que vem essa história, é sempre para, de uma certa maneira, colocar medo, suspeita, uma barreira, mas a gente não coloca para as outras coisas. A gente não usa o mesmo critério para o resto. Mas por que a gente não usa para o resto e só para a mediunidade? É o que a gente não para pensar. Para o resto, tanto faz. Aí para a mediunidade, daí eu costumo brincar, e agora eu prometo que é a minha conclusão. Eu costumo brincar que a gente que fala muito em Kardec, é muito curioso o movimento espírita. A gente que fala muito em Kardec, quando a gente fala em Kardec, aí todo mundo fica cheio de exigência, rigoroso, todo mundo fica assim, ó, com o pezinho atrás. A gente tem que defender uma tese todo dia. Quando é outro espírita, a pessoa aceita rapidinho. Quando é Kardec, daí a pessoa complica com tudo e tudo a gente tem que provar, a gente tem que dar o ano, tem que dar a página. É curioso, por que quando é só com Kardec, que daí a pessoa fica. Tem que ver, tem que analisar. Quando é outros espíritos, ela aceita. Por que esse ranço só com Kardec? Olha que curioso, a gente não reflete sobre isso. É porque a gente não percebe que tudo isso que eu estou falando é porque a gente é influenciado por esses inimigos do espiritismo. Por que as pessoas complicam com Kardec? Porque esses espíritos inspiram isso. Porque elas sabem que se a pessoa aprender com Kardec,
ela vai ser descoberta, desmascarada. Então, são questões muito importantes para a gente pensar. Começou a colocar, eu sempre digo, começou a colocar porém na mediunidade, lembre, eu lembro isso que eu estou falando, eu lembro da Revista Espírita na hora. Porque Kardec não colocou esses porém. Ou daí a pessoa vai fazer o raciocínio contrário, então está dizendo que não tem que ter responsabilidade, não tem que procurar se melhorar moralmente. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a gente não pode exagerar ou usar esse argumento só para a prática da mediunidade. Percebe? Acho que desculpe a minha fala longa, mas acho que é importante a gente comentar isso, porque é justamente um dos objetivos do nosso grupo. Fazer todo mundo pensar sobre essas falas que o movimento espírita responde. E que quando a gente começa a pesquisar, refletir, a gente vê que, opa, não é bem assim. Tá certo? O próprio Kardec fala no livro dos médiuns, né? Não há médium perfeito na Terra, né? Ele fala só há os bons são raros, né? Ele diz isso. Então, a mediunidade ela é radicada no organismo, né? Claro que, como foi dito, né? É preciso melhora moral, né? Mas não é preciso ser perfeito, né? Se fosse por isso, né? Não, ninguém poderia, né? Eu também recomendo o texto do IPEAC, da Terezinha, que está aí no site que eu coloquei. É muito bom, né? Realmente foram, né, esses espíritos, né, que falaram contra, mas em Kardec isso é claro, né? Isso não há dúvida para essa questão. Eu acho que eu concordo com o que vocês disseram, o Érico, o Michel. O tema da mediunidade ele gera sempre muita dúvida, né? E são duas coisas, né, que a gente vê no movimento espírita que se distanciaram, acabaram se distanciando muito do que Kardec recomendava, né? Não só essas duas, mas acho que duas me chamam muito a atenção, que é a proibição de se fazer reunião mediúnica em casa e só no centro espírita, permitindo só no centro espírita, e a questão da evocação, né? E a gente vê que em Kardec essas duas recomendações ou proibições não fazem nenhum sentido, né? Você pode fazer reunião mediúnica em casa sem problema nenhum, não há nenhum perigo nisso. Como você pode fazer também no centro espírita. As pessoas às vezes falam assim, olha, mas em casa, se deixar todo mundo fazer, as pessoas não estão preparadas. Podem acabar fazendo coisas erradas, né? A gente diz o seguinte, olha, para se preparar, basta estudar o livro dos médiuns. Estudando o livro dos médiuns, a pessoa se prepara, seguindo aquelas recomendações, ela não vai ter problema nenhum. Mas aí, quando a gente olha para as reuniões feitas nos centros espíritas, as pessoas estão preparadas? A gente vê muita reunião em centro espírita que as pessoas não conhecem sequer o livro dos médiuns, que estudam diversas outras obras e não estudam o livro dos médiuns dentro dos centros espíritas, sob a supervisão dos dirigentes dos centros espíritas. Você vê pessoas com cargos altos nos centros espíritas dirigindo reuniões mediúnicas e que não são preparadas, que não estudam o livro dos médiuns. Então o problema não é exatamente o local, né? O problema é exatamente as pessoas não estudarem o livro dos médiuns. Então, a gente acabou chegando nesse tema, né, da mediunidade, porque ele sempre gera muita dúvida. Lá no texto do histórico aí do Espiritismo, Kardec está comentando sobre esses dogmas da igreja, em que o Espiritismo dá uma interpretação diferente com relação ao fogo material do inferno, com relação à figura pessoal do diabo, e a gente acabou comentando da proibição de se evocar os mortos, né? Da comunicação com os espíritos. Então, é por isso que a gente fez essa pequena, grande digressão, né, sobre a mediunidade,
mas que não deixa de se relacionar aí com o texto do histórico do Espiritismo. A Ana aí assistindo também o nosso programa, a nossa amiga Ana. Então, eu queria comentar isso sobre essa questão da mediunidade, dizer que nós finalmente chegamos ao final, né, dessa primeira parte aí da obra de Kardec, do histórico do Espiritismo, e que com muita satisfação a gente vai no próximo estudo da sequência e iniciar a segunda parte, né? A segunda parte dessa obra, o Espiritismo em sua mais simples expressão, que é o resumo do ensinamento dos Espíritos, né? Então a gente encerra aqui a primeira parte do nosso estudo, agradecendo, e já vou me despedindo também, agradecendo sempre os amigos que estão enviando os comentários, estão enviando as perguntas, continuem nos acompanhando. Novamente, né, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Isso vai ser muito importante para que a gente continue fazendo esse trabalho e que ele chegue cada vez a mais pessoas. Tudo bem, é isso. Obrigado, Marcelo, pela participação, pela mensagem. A gente continua aí estudando e aprendendo com Kardec sempre. E como o Michel falou no começo, né, sigam a gente nas redes sociais, converse com a gente. Eu acho que os espíritas kardecianos, né, como a gente costuma dizer, precisam se unir, precisam trocar ideias, trocar experiências, para a gente fortalecer cada vez mais o movimento espírita e fortalecer o estudo de Kardec dentro do movimento espírita, né? Porque esse é o nosso grande objetivo aqui. Um abraço e boa noite a todos. Michel, quer colocar uma coisa? Eu vou me despedir também. Quero agradecer a vocês dois, Eric e José, que me acompanham e me ajudam aqui, e o pessoal também, todos que participaram, todos que mandaram questões. Sempre mandem questões, não deixem de mandar questões. É muito importante, também nos ajuda as questões que vocês mandam. Repetir mais uma vez também, curtam o vídeo, se inscrevam nos canais, compartilhem o link do vídeo, nos procurem nas demais redes sociais também. Nós vamos, a partir da próxima quarta, estudar a segunda parte dessa obra, que é o resumo do ensinamento dos Espíritos. São 34 itens, é uma espécie de resumão do livro dos Espíritos, vai ser muito legal, muito interessante, porque Kardec vai abordar muita coisa. Então a gente vai estrear com muita alegria aí, encerrando hoje um primeiro ciclo, nesses 4 meses de estudo. Então agradecer a todos, desejar que continuem aí estudando cada vez mais e colaborando um com os outros, e desejar um bom resto de semana para vocês. Excelente, né? Então, como eu disse, a gente vai para a segunda parte, né? Lembre de curtir, compartilhar, né? E vamos estudar Kardec, as 22 obras fundamentais, né? E lembrar de estudar essas obras, né? Tão ignoradas pelo movimento, o Espiritismo em sua mais simples expressão que está estudando, que é o Espiritismo. Essas obras, né, tão importantes, né? Vai ficar gravado aí. E é isso, pessoal. Então, até a próxima.